Meus amigos, depois de ver esse final do 10º episódio de House of the Dragon, só tenho duas coisas a mostrar pra vocês. Só duas, ó. Hello, my friends geek na voz, e infelizmente chegamos ao final da primeira temporada de House of the Dragon. Desde já eu gostaria de agradecer a todos, né, que compareceram aos vídeos do Tio Geek aqui no YouTube, no canal do Geek, né, tanto os vídeos de análises como detalhes, teorias, review dos trailers. Então desde já muito obrigado. E cara, eu tô extremamente satisfeito com esse final da primeira temporada. Eu sei que muitos não gostaram da decisão final que os roteiristas fizeram, muito por conta do livro, né? Porque pra quem já leu, e eu vou comentar mais à frente nesse vídeo, sabe que o final foi completamente diferente disso aqui. Mas eu gostei que eles jogaram no seguro, sabe? Porque era óbvio que alterações iriam acontecer ao longo da temporada, como aconteceu. E com o último episódio não foi diferente, já que o episódio, né, começa com a Rhaenys chegando em Dragonstone, soltando as duas bombas logo de vez, e em sequência tem uma fala bem interessante do Luke, que é algo que ele se preocupa desde sempre, que é o fato dele um dia suceder Driftmark, já que no episódio ele chegou para sua Mums, né, a mamãe Rhaenyra, e simplesmente disse que ele não estava preparado, ele não queria suceder Driftmark, né, que é um assunto que ele comentou lá no funeral da Lena Velaryon. Não sei se vocês lembram, mas o pequeno Luke, naquele momento, ele teve uma conversa com o Corlys e ele disse que não queria um dia suceder Driftmark, porque ele sabia que quando esse dia chegasse, era sinal de que todo mundo bateu as botas. E aqui no 10º episódio, ele retorna com essa narrativa, né, só que a própria Rhaenyra, ela adverte falando que não cabe a nós escolher o nosso destino, é ele quem nos escolhe. Porque a Rhaenyra também teve essa mesma discussão há anos atrás, quando o seu amante na época, né, o Criston Cole, propôs que os dois fugissem e a Rhaenyra abdicasse dos seus títulos. Mas já naquele momento, apesar de muito nova e inexperiente, ela sabia o que era necessário fazer. Ela não podia simplesmente largar todas as suas posses e fugir com o Zé qualquer, como era o caso do Criston Cole. Ela tinha uma obrigação a cumprir, que era um dia suceder o seu pai, Rhae Viserys, como protetor dos Sete Reinos, a rainha de Westeros. Sendo que eu já vi uma galera na internet também comentando que a Rhaenyra, ela foi a verdadeira culpada pela morte do Luke nesse episódio, né? Afinal, ela meio que jogou o garoto aos lobos, que nesse caso foi o Aemond, sabe? O filho mais perigoso da Alicent, que também estava em ponto de tempestade. E que pra mim não faz sentido esse julgamento, né? Porque nem sequer a própria Rhaenyra sabia que o Aemond estaria em ponto da tempestade. Ou vocês realmente acham que, caso ela soubesse, ela iria mandar o seu filho do meio para um lugar mais perigoso do mundo atualmente? Se ela soubesse que o Aemond, montado no maior dragão vivo de Westeros, que é a Veiga, estivesse em ponta tempestade, ela jamais iria pensar em mandar o Luke no pequeno Arrax. E no episódio nós vimos que perto da Veiga, o Arrax parece um brinquedo de dragão, porque no livro Fogo e Sangue, né, ficou decidido que o Jace, por ser o mais velho dos dois, pegaria a tarefa mais distante e perigosa e voaria primeiro até o ninho da águia, para poder falar com a Senhora do Vale e depois para Porto Branco para conquistar o Lord Manderly. E aí, finalmente, como vimos na série, até o Winterfell para se encontrar com o Lord Stark. Já a missão do Luke seria mais curta e a mais segura. Isso é claro na cabeça da Rhaenyra. Afinal, ele voaria até Ponta Tempestade, onde era esperado que Borros Baratheon lhe desse boas-vindas calorosas. O que, infelizmente, em ambos os casos, tanto na série quanto no livro, isso acabou não acontecendo. O Luke, ele teve tudo menos uma recepção calorosa. Pra mim, não restam dúvidas, tá, de que o Luke de fato bateu as botas naquela cena, porque já tô vendo esperançosos aí na internet criando mil teorias de que não, ele sobreviveu à queda, de que ele tá perdido. Gente, isso não, tá? Porque eu sei que no livro tem essas teorias, né? O Septon Eustace, ele comenta, o Cogumelo também comenta que, o Luke, ele pode ter sobrevivido, ele foi parar numa ilha. Gente, não, né? Porque, como eu disse, né, no livro Fogo e Sangue, o Cogumelo, ele alega que o Aemond cortou os olhos do Luke após morto pela Veiga e entregou para a senhorita Marys, né? Em uma cama de algas marinhas. Já outros dizem que a Veiga arrancou Lucerys das costas do dragão dele e o engoliu inteiro, né? Que foi o que aconteceu na série. E até a teoria absurda do livro de que o príncipe sobreviveu à queda, nadou até um lugar seguro, mas perdeu a memória de quem era e passou o resto da vida como um simples pescador. E é interessante notarmos que não tinha a menor chance do Luke sair daquele momento com vida, né? Porque embora o seu dragão, o Arrax, ele seja mais novo e por consequência seja mais ágil e veloz que a Veiga, que já é uma, sabe, uma senhora de guerra, ela realmente já é idosa, ela não tem a mesma velocidade de antes, só que mesmo assim não teve outra, né? Apesar do dia estar bem claro, diferente da tempestade anterior, onde o Arrax ficou todo perdido, mas mesmo assim a Veiga chegou, foi mais rápida, ligeira e abocanhou o coitado do Lucy junto com o Arrax. E notem que as aberturas de cada episódio de House of the Dragon mostram, né, um fluxo de sangue fluindo pelos canais e preenchendo os sigilos que representam os membros da família Targaryen. E no 9º episódio, os 3 sigilos que representam Aegon, Aemond e Alenna são respectivamente uma mulher nua, uma safira azul e uma aranha. E aqui no 10º episódio nós vimos o Aemond com a safira azul, cara. Olha que detalhe genial. Mas
esse incidente do Luke só prova que a Rhaenyra, pelo menos na estratégia militar ali dos pretos, ela estava correta, né? Porque enquanto o Daemon, né, que é o seu contraponto, ele estava completamente desesperado para iniciar logo essa batalha e partir para cima dos verdes, chegar em Kingsland destruindo tudo, afinal eles têm vantagem numérica em relação aos dragões, em compensação lá dos verdes que tem apenas 3, só que a Rhaenyra fincou os pés no chão e disse, gente, pelo amor de Deus, vamos com calma, eles podem ter inferioridade numérica em dragões, só que eles têm simplesmente a Veiga, sabe, que atualmente, acho que ela só perde pro Balerion, como o maior dragão da história de Westeros. Então essa morte do Lucy vai ser sentida, né, pelo Daemon e principalmente pela Rhaenyra, que a partir de agora vão enxergar essa dança dos dragões com cautela e mais seriedade, pois eles sabem que do outro lado os verdes também estão se movimentando nessa peça de tabuleiro de xadrez que é House of the Dragon. E eu amei essa cena final, a alteração que eles fizeram em relação ao livro, né, porque eles trataram esse caso, essa rixa do Aemond com o Luke, com um pouco mais de seriedade em compensação com o livro, né, porque, gente, o real motivo do Aemond ele ter ido atrás do Luke nessa cena final aqui no livro é um negócio inacreditável, né, porque assim, a gente sabe que os dois já têm um histórico, sabe, eles compartilham essa veia sanguinolenta desde a infância por conta do incidente lá envolvendo o olho e tudo mais, só que, cara, esse senso de vingança do Aemond simplesmente o levou à ruína, cara. A verdade é essa, ele pensa que triunfou, mas na verdade foi só o pavio da pólvora. Só que o mais engraçado, como eu disse, é que o motivo do Aemond ele ter ido atrás do Luke no livro é uma das coisas mais bizarras, uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida, e ainda bem que eles alteraram isso na série, porque senão ia ser ridículo. Pois no livro, né, a segunda filha do Lord Borros, né, a Marys, que era menos bonita que as outras irmãs, estava com raiva do Aemond por ele preferir as outras ao invés dela. Afinal, como vimos, né, o Aemond prometeu um casamento ao Borros. E no livro, né, assim que o Luke ele saiu da sala e já estava montando já na Arrax para poder ir embora e tudo mais, essa garota, ela simplesmente chegou pro Aemond e disse, olha, muito obrigado por você não ter me escolhido como futura esposa. Afinal, eu desejo um marido que tenha todas as partes do corpo. Cara, depois que essa garota falou isso, o Aemond subiu uma veia aqui na testa dele, ele começou a subir pelas paredes de raiva, ele montou em cima da Veiga e abocanhou o Lúcio Velaryon. Só que na série, como eu disse, eles trataram esse assunto com mais seriedade, né? Porque o Aemond, se vocês perceberem, ele não queria que a Veiga fizesse aquilo. Ele estava tentando dar os comandos, né, pra Dragoa parar, só que ela não simplesmente estava imparável naquele momento. Ele só queria assustar o Luke, tava brincando com ele. Só que, infelizmente, não tão diferente do seu irmão Aegon, mano, simplesmente o Aemond cometeu o maior erro que ele poderia fazer. Pois enquanto muitos olham pro Aegon e o veem como um rei inadequado e inexperiente, né, pros 7 reinos, por outro lado, o Aemond, que deveria ser o protetor da família, o mais estrategista, também se provou ter atitudes de menino. Com certeza a Alicent vai arrancar o couro desse moleque quando ele chegar lá em Kingsland, mano, porque a Alicent sabe que a partir dali é ladeira abaixo. Com certeza a Rhaenyra, principalmente o Daemon, vão buscar vingança por conta do Luke. É aí que vai começar a verdadeira dança dos dragões, porque em um único episódio, o time dos verdes simplesmente mataram 2 filhos da Rhaenyra, incluindo o bebê, sabe, que não deveria ter nascido agora, né, na questão do parto. Mataram um dragão dos pretos, que nesse caso foi o Arrax, usurparam o trono e indiretamente, ou diretamente, não sabemos, mataram o pai da Rhaenyra, né, o rei Viserys. O Daemon, ele até indagou isso com a Rhaenys no início do episódio, de que talvez os verdes eles tenham acelerado a partida do rei Viserys, quem sabe com aquele chá batizado, que no fundo eu acredito que foi isso, tá? Mas é inegável que a dança mal começou e a Rhaenyra e o time dos pretos simplesmente já estão em desvantagem, tiveram inúmeras perdas. E pra galera que tá se perguntando, né, tipo, como que do nada o Aemond, ele foi parar em Ponta Tempestade, sabe? Coincidência de roteiro, só porque o Luke iria pra lá e aí tinha que acontecer toda aquela cena. Afinal, esse 10º episódio foi focado no núcleo da Rhaenyra, porque enquanto no 9º a gente viu lá o Conselho Verde, aqui a gente viu o Conselho Preto. Mas, gente, isso daí é um assunto debatido pelos verdes desde o 9º episódio, pois assim que o rei Viserys faleceu, o Conselho Verde se reuniu no 9º episódio e o Tyland, ele observou que Ponta Tempestade seria um problema pro time dos verdes, já que o pai de Borros Baratheon, né, que é o Boremond, ele foi visto no início de House of the Dragon jurando fidelidade a Rhaenyra. E como Ponta Tempestade é um lugar importante, né, segurando a chave ali para as terras da tempestade, então você ganhar o apoio seria crucial para ambos os lados. Ou seja, tanto os verdes quanto os pretos iriam para Ponta Tempestade para ganhar o apoio de Borros. E como vimos, os verdes levaram a melhor dessa vez, cara. E outra coisa também sensacional, cara, é quando você deixa a voadora no like embaixo, velho. Aproveita que esse vídeo tá no meio ainda, ele é longo, a gente tem muito o que explicar, muito o que falar a respeito desse final. Cara, deixa
deixa a voadora no like, ajuda aqui o trabalho do Tio Geek. Se você gostou, tá curtindo o vídeo até então, quer acompanhar os próximos vídeos de House of the Dragon que ainda vão sair aqui no canal, vídeos de teorias, vídeos de detalhes, cara, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta também, @lucasmgeek, que eu tô postando vários conteúdos exclusivos de House of the Dragon por lá. Cara, faz tudo isso que é nóis, capite? Nice. E pra quem tava se perguntando aonde foi parar a coroa do rei Viserys, né, no episódio anterior, voa lá. Ela foi simplesmente contrabandeada pelo Eric, né, até Dragonstone. Detalhezinho bem legal. Agora observem como o roteiro dessa série, eu já venho comentando isso com vocês nas outras análises, tá, dos episódios anteriores, mas o roteiro propositalmente, ele faz com que você torça cada vez mais pro time dos negros e odeie o time dos verdes. Principalmente trate a Alicent como vilã, sendo que isso não é verdade. A Alicent não é vilã. O problema do time dos verdes é a corja que está ao lado da Alicent, ou seja, o Otto Hightower, o Larys Strong, Criston Cole e agora o Aemond. Todos eles cometeram inúmeros erros que a Alicent repudia. A Alicent não queria chegar a esse ponto extremo de violência, ela queria resolver pacificamente, mas quem está ao seu lado, a sua corja, prefere resolver os problemas de outra forma. Já em contraponto, o time dos verdes, eles evitam ao máximo esse tipo de violência, eles tentam sempre, muito por conta da Rhaenyra, resolver pacificamente. Tanto é que no início do episódio, né, o Daemon, ele fez a pergunta que todos nós fãs fizemos no final do 9º episódio, né? Que é por que raios a Rhaenys não queimou todo mundo no final do episódio? Já teria acabado com a dança dos dragões logo ali. E a Rhaenys simplesmente chegou e disse que essa guerra não era dela, sabe? E ela tá corretíssima, porque se ela tivesse queimado todo mundo ali naquele momento, ela iria iniciar uma guerra ainda maior. E é interessante que esse episódio foi praticamente 100% focado no núcleo da Rhaenyra e no time dos negros, né? Porque enquanto no 9º episódio nós vimos os verdes e a coroação do Aegon, nesse último nós vimos os negros e a coroação da Rhaenyra. Mas esse 10º episódio, cara, veio pra comprovar que Daemon e Rhaenyra juntos, contracenando juntos, eles são dois dos melhores personagens dessa série, que inclusive foi até um ponto, né, que eu levantei na minha análise do 9º episódio, que foi um episódio, como eu disse, focado no time dos verdes, porque, cara, a Alicent nesse episódio, ela ficou sobrecarregada, a personagem em si, ela teve que carregar o episódio nas costas praticamente, justamente porque ela teve a ausência do Daemon e da Rhaenyra, já que enquanto no 9º episódio foi sufocante, né, você vê o roteiro desperdiçando tempo lá na procura do Aegon, que no fundo é um bêbado com péssimas qualificações para ser rei. Já no 10º episódio, eles aproveitaram cada segundo de tela com cenas extremamente memoráveis, né, como foi o caso do parto mal sucedido da Rhaenyra, né, infelizmente, que mesmo assim é uma das cenas mais chocantes de House of the Dragon. E ainda bem que esse último episódio ele amenizou essa questão do parto da Rhaenyra, que diferente dos livros, foi uma das coisas mais hediondas que eu já vi na minha vida, cara. Sério, você lê a descrição do que aconteceu nesse parto da Rhaenyra aqui no livro, você fica uns 2 dias sem dormir. Porque enquanto na série nós vimos que o bebê infelizmente não estava pronto para nascer, o que resultou no que vimos no final, só que no livro o bebê ele chegou a nascer e por um breve momento ele teve vida. Só que infelizmente a criança só deveria nascer depois da outra fase da lua. Mas a notícia de Kingsland, né, deixou a Rhaenyra com uma fúria tão sombria que chega adiantou o parto, como se o bebê dentro dela também estivesse com raiva, né, lutando para sair. A princesa ela gritou xingamentos por todo o trabalho de parto e ela acabou amaldiçoando a criança dentro de sua barriga. E o livro ele descreve, né, que durante o parto da Rhaenyra, ela simplesmente chegou a dizer: saia, saia monstro, saia de dentro de mim. E no final, de fato, foi um monstro que nasceu, velho. Uma menina natimorta, retorcida e mal formada, né, com um buraco no peito onde deveria ficar o coração e com um rabo curto com escamas. É assim que o Cogumelo descreve, né, sendo que o personagem do anão, ele nos conta que foi ele quem carregou a coisinha pro pátio pra ser queimada. Olha isso, cara, você vai ficar uns dias sem dormir depois disso aí. Ou seja, é o que eu disse pra vocês no início da análise, tá? No início do final explicado, que esse termo de final explicado eu não curto muito colocar nos vídeos não, tá? Já adianto pra vocês. Não tô aqui pra explicar nada, porque não fui eu quem escreveu o roteiro da série. Eu tô aqui pra dar a minha opinião, passar a minha visão do que eu achei desse final. Só que como o algoritmo do YouTube adora que você coloque final explicado, que ele recomenda pra mais pessoas, então eu meio que me vejo obrigado a colocar esse título, mas eu não tô pra explicar nada. Mas como eu disse no início da minha análise, tá? É legal que a série, ela se desapegou um pouco do livro nessa reta final e colocou um pouco da sua criatividade no roteiro. Porque se tratando do Daemon e da Rhaenyra, é bom a gente tomar cuidado, porque a própria roteirista de House of the Dragon, né, a Sarah Hess, ela disse que não entende como que o Daemon se transformou no namorado da internet. É claro que o Matt Smith, né, ele manda muito bem no papel, ele é um poço de carisma, só que as atitudes que ele tomou nesse 10º episódio, principalmente na cena em que ele sufocou a Rhaenyra, cara, dão a entender outra coisa. E durante essa cena, o Daemon, enfurecido, ele chegou pra Rhaenyra e disse que não tava conseguindo entender
como que a Rhaenyra não estava pé da vida, como é que ela não estava com ódio e pronta para iniciar uma guerra. Porém, o que o Daemon esqueceu é que parte da culpa disso tudo que está acontecendo também é dele, né, querendo ou não, porque lá no passado ele simplesmente negligenciou a sua família, ele foi embora em busca dos seus objetivos pessoais e simplesmente os Hightowers ganharam mais força em King's Landing, já que a tomada de poder mais importante, né, e mais flagrante do Daemon contra o seu irmão, né, o rei Viserys, veio da parceria que ele fez com o Corlys Velaryon na Guerra dos Degraus. Pois apesar das ordens diretas do rei Viserys, mas o Daemon e o Corlys, né, a gente viu que eles lançaram uma guerra e travaram lá nos Degraus que não teve sucesso por muitos anos. E com o Daemon longe de Porto Real, né, lutando em uma guerra que em grande parte foi mal sucedida, o Otto Hightower e sua filha Alicent foram deixados em grande parte desmarcados como duas das três vozes mais influentes no ouvido do rei. E essa atmosfera, né, criada diretamente pelas próprias ambições do poder do Daemon, criou parcialmente as condições que permitiram que os Hightowers se tornassem a força influente que agora são em King's Landing. Eu entendo que parcela da culpa também, querendo ou não, vai pro falecido rei Viserys, porque ele é outro que negligenciou os problemas reais da sua família ao longo dos anos, mas o Daemon também tem uma parcelinha de culpa, tá? Porque ele negligenciou também, assim como seu pai, a sua família lá no passado, porque se ele estivesse em King's Landing desde o início, se ele não tivesse ido embora, né, em busca dos seus objetivos pessoais lá com o Corlys e tudo mais, e depois seus casamentos, se não fosse isso, dificilmente os Hightowers eles teriam essa força que tem hoje em Porto Real. E mesmo que o Daemon ele tenha sido o grande herói da Batalha dos Degraus, mas nós vimos as consequências disso lá no 8º episódio. Afinal, o ferimento grave do Corlys Velaryon na própria guerra egoísta e desnecessária do Daemon, que durou anos, foi o que exigiu a audiência sobre quem seria o herdeiro da casa Velaryon e estabeleceu as bases para o assassinato do Vaemond por Daemon. Ou seja, se o Daemon não tivesse concordado em começar uma guerra com a triarquia contra os desejos de seu irmão, o Daemon poderia ter permanecido em Porto Real para contrabalancear as ambições dos Hightowers. E eu entendo, tá, que o Daemon ele é um personagem mega popular nessa série, tem uma fanbase absurda. No meu caso mesmo, ele é um dos meus personagens favoritos, mas gente, tem que tomar cuidado, tá? Porque, olha, esse relacionamento dele com a Rhaenyra, se antes eu aplaudia, eu achava interessante, hoje eu acho mais tóxico que o chá que deram pro Viserys. Afinal, a Rhaenyra, né, falou pro Daemon a respeito da canção de Gelo e Fogo e sobre a guerra que Aegon, o Conquistador, sonhou sendo travada contra a escuridão do norte. Eu já abordei essa canção em análises anteriores, mas basicamente é o que a gente viu em Game of Thrones, pois o rei Viserys, né, em seus últimos momentos, ele disse que era verdade o sonho do Aegon na canção Gelo e Fogo a respeito do que ele viu no norte. E com certeza isso é uma referência à profecia que o Aegon primeiro teve, né? Pois o Aegon teve um sonho de um inverno que iria devastar o mundo dos vivos e acreditava que ele precisaria unir o país sob a bandeira Targaryen. E com isso, né, o Aegon no passado ele partiu rumo à conquista dos 7 reinos e quando o rei do norte, né, o Torrhen Stark, viu que os dragões eram capazes de proferir, ele se ajoelhou pro Aegon, né, rendendo o norte a seu controle. Ou seja, é exatamente o que a gente viu em Game of Thrones, né? Na certa, o sonho do Aegon de um inverno que iria devastar o mundo dos vivos diz respeito aos caminhantes brancos e, é claro, Jon Snow. E a partir daí eu acho que é história, né? Todo mundo viu o triste fim que foi Game of Thrones com aquela adaga sem vergonha que eu tenho pesadelos até hoje. Pois na história ainda do Aegon, né, usando uma adaga de aço valeriano que um dia pertenceu a Aina Targaryen, Aegon I gravou uma profecia em sua lâmina que só podia ser lida ao colocar a adaga sob o fogo. Ou seja, voilá, temos as crônicas de Gelo e Fogo e também foi com a adaga de aço valeriano que a Arya Stark usou para matar o Rei da Noite. E eu comentei isso, tá, no meu vídeo de primeiras impressões que eu soltei ontem à noite aqui no canal, um vídeo que eu lancei assim que eu acabei de assistir o episódio, né, ainda naquele choque inicial para eu poder comentar com vocês. E cara, eu adoro esse maniqueísmo de House of the Dragon, tá? Porque sim, enquanto em Game of Thrones nós tínhamos várias famílias disputando ali o Trono de Ferro, aqui é centralizado, cara. São duas famílias, é dinâmico, papum, e é assim que eu gosto. Sendo que a Rhaenys, no início desse 10º episódio, ela finalmente se referiu, né, a Alicent e os Hightowers como o time dos verdes, já que para quem leu o livro Fogo e Sangue sabe que tem essa brincadeira, né, de que a Dança dos Dragões é o time dos verdes contra o time dos negros, e é legal que eles estão se referindo uns aos outros dessa forma. Acho interessante. E gente, como é bonito você ver os dragões voando à luz do dia, né? Agora sim a gente entendeu por que eles mostraram os dragões nos episódios anteriores em cenas escuras. Ou seja, a série guardou o orçamento todo para esse último episódio, porque cara, as cenas foram sensacionais. E para quem não entendeu, né, aquela cena mega misteriosa, enigmática do Daemon acalmando aquela fera enorme que tinha quase o mesmo tamanho da Veiga, cara, saibam que aquele dragão é ninguém mais, ninguém menos do que o Vermilion, um dos maiores da história de Westeros. O Vermilion, né, ele foi montado pelo rei Jaehaerys durante seu reinado, antes de ser deixado sem cavaleiro após sua morte. Vermilion então fugiu para Dragonstone, onde até então morava sozinho, mas parece que ele também vai para a Dança dos Dragões, né, ao lado dos negros nesse caso. Claro que eu não vou dar mais
mais detalhes aqui para vocês a respeito do que vai acontecer com o Vermito, porque isso seria um grande spoiler. Mas aguardem que coisas grandiosas vão acontecer com esse enorme dragão chamado Vermito, cara. Nossa, eu tô muito ansioso para a segunda temporada. E o take, velho, do Vermito cuspindo fogo lá na frente do Daemon, cara, sensacional. E assim como eu iniciei esse vídeo, eu finalizo dizendo que para a segunda temporada de House of the Dragon, eu só tenho duas coisas a dizer: sangue e queijo. Se você pegou a referência, muito obrigado, e comenta aí embaixo também o que você achou dessa primeira temporada de House of the Dragon como um todo, especificamente desse último episódio, se vocês entenderam tudo, ou então se eu deixei escapar alguma coisa aqui, me corrijam embaixo, tá? Fiquem à vontade. Estão vendo esses dois vídeos, ó, que estão aparecendo aqui em cima, cara, são vídeos de House of the Dragon. Aqui tem um top 10, tá? Dos dragões mais poderosos de Westeros, e aqui tá as minhas primeiras impressões desse 10º episódio. Vai lá que tá legal também, tem mais vídeos. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é mega importante. Faz tudo aí, você já sabe. Se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, favorita o vídeo, faz aí o que vocês quiserem. A partir de agora é com vocês. Se gostaram, já sabe. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Valeu, falou e fui!